Fala aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bora então para mais um vídeo aqui da série de resolução na prática, essa série onde a gente resolve, eu aqui no caso resolvo a questão pela primeira vez com vocês aqui no vídeo, e aí eu vejo se acertei e passo um pouco das estratégias para vocês, beleza? Essa aqui é uma questão de inglês, então no vídeo passado a gente falou da questão 24 e essa questão usa o mesmo texto da questão 24, aqui ele fala que o texto vai ser usado para as questões 24 e 25, beleza? E aqui é uma questão bem simples, assinale a alternativa que apresenta o correto par de antônimos presentes no texto. Legal. Antônimo, aqui ele vai falar, sinônimo são palavras iguais, antônimos são palavras opostas. Então aqui, antônimos, palavras opostas. Então a gente pode, tem duas formas aqui, né, da gente fazer. Ou a gente vai ler o texto ali e tal, e tentar interpretar, ou a gente vai aqui direto. Beleza? Como essa aqui é uma questão mais de vocabulário, eu sinceramente estou em dúvida aqui de qual responde, já dei uma olhadinha rápida aqui enquanto falava, mas acho que a gente talvez recorra ao texto para tirar a dúvida. Mas vamos lá. Demanda e talento não parecem antônimos. Demanda, talento, na real, presentes no texto. No texto isso pode ser, não sei, mas eu acho que essa aqui não é. Demanda e talento não parecem ser antônimos. Employers e hubs também não parecem ser antônimos. Layoff tools, também não. Layoff seria demissão em massa. Tools, ferramentas. Deep, eu não sei o que é. Spike, vamos dar uma olhada no que. Press skills, de fato a gente tem que achar essas palavras no texto, porque eu acho que de repente eles podem ter um sentido oposto. Tá gravando? Tá. No texto. Beleza? Então vamos procurar primeiro threat skill. Tá. Despite threats of layoff. Tá, então ele tá falando aqui ameaças, threat, skills, aqui threat seria ameaça, skills, de fato isso aqui não seria antônimo aqui, eu tô em dúvida entre deep e spike, eu acho que é essa na verdade, por quê? E aí eu vou explicar pra vocês, eu não sei o que significa deep, tá, mas spike seria pico, seria como se fosse um espinho, um pico, e o restante nenhuma faz sentido, porque employers e hubs não são antônimos também. Employers seria os empregadores ou empregados. Employer seria empregador, se eu não estou enganado. Empregadores. Hub, não sei a tradução, mas certamente eu sei o que significa um hub de tecnologia, seria meio que um centro de tecnologia, então não são antônimos. Demanda e talento não é. Demissão em massa e ferramentas não é. Ameaças e habilidades não é. Então sobra essa, entendeu? Então mesmo sem saber o que é deep, eu acho que é essa. E spike é pico. E deep ele usa aqui em cima. Não sei nem se estou pronunciando certo. Ele usa aqui. Ele fala, ó, apesar das ameaças de layoffs e a deep in job posting. Então ele está falando basicamente numa queda aqui. Acho que imagino que deep seja queda. O que acontece é que spike seria pico. Então a gente tem os antônimos, né? Deep queda, spike pico. E aí provavelmente é essa alternativa B. E aí a lógica aqui é que você precisaria de um pouquinho de vocabulário e fazendo eliminação. Eu, por exemplo, resolvi aqui porque eu sei o que significa a maioria das palavras. E aí eu fui eliminando. Mas, de repente, lendo pelo texto, se você não souber as palavras, você consegue pegar o contexto. Essa deep mesmo eu peguei pelo contexto do texto. Primeira vez na questão 23, 24, até falo que eu não sei o que significa. Mas lendo de novo aqui, eu já deu para perceber que aqui ele fala de deep num contexto em que ele está falando, olha, tinha ameaças de layoff e teve um deep in job na postagem de trabalhos, então esse deep faz sentido, dado o contexto, que seja diminuição, queda, alguma coisa. Ele está meio que falando, olha, o lado negativo, apesar disso, teve tal coisa. Então, como esse deep faz parte desse lado negativo, provavelmente é queda, e provavelmente é a alternativa B, e provavelmente, não vou falar de provavelmente aqui, enquanto eu arrastava para o gabarito, então vamos que é a B mesmo. É a B, de fato, fazer sentido ali ser a B, mas essa é uma questão que não exige tanto interpretar. Dá pra você usar, se você... É porque assim, se você sabe bastante inglês, você vai saber as palavras. Se você não sabe inglês, fica difícil você olhar as questões aqui, o texto e pegar pelo contexto. Mas, se você não soubesse nada de inglês, o que você vai fazer é exatamente isso, tá? Nada que eu digo sabe pouco. Você entraria aqui no texto, olharia as frases, veria quais frases fazem sentido, qual palavra que faz sentido naquele contexto, qual palavra você acha que é cada uma, e aí você resolveria essa questão. Você só precisa lembrar o que é antônimo, que é o oposto. Beleza? De qualquer forma, acertamos essa questão aqui. Sendo assim, nos mantemos com
24 questões certas até agora e uma questão errada. Bendita questão 20, estragando o nosso score de 100%. Já não vai ser 100% essa prova, mas acho que deu para passar para vocês um pouco dessa lógica aqui de resolução de inglês. Mas a impressão que eu fico, depois de ver essas questões de inglês da FATEC, não sei se tem outras ali na frente, é que o inglês da FATEC lembra um pouco o inglês do Enem. Dá para você resolver algumas questões pelo contexto, mas às vezes ela pede alguma coisa mais específica, né? Igual aqui que ela pede um pouco mais de vocabulário para você conseguir lembrar dessas palavras, ou então você vai ter que fazer a interpretação, né, do texto, mas se você não sabe inglês é difícil, entendeu? Então chegando 100% cru, fica muito difícil de você conseguir acertar as questões de inglês. Então eu recomendo que vocês vejam aquelas aulinhas iniciais, tenham contato com o inglês para você ir pegando algumas palavras, porque aqui, se você souber algumas palavras do que estão aqui, você já consegue entender no texto, porque não é um texto tão longo, não é um texto tão complexo, é um texto relativamente simples sobre um assunto que a maioria das pessoas tem consciência, né, que é a área de tecnologia, que está crescendo e tudo mais. Então acho que é isso, senhoras e senhoritas. A ideia desse vídeo era esse. A gente se vê no próximo vídeo da nossa série de resolução na prática. Valeu, abraço!